Olá, eu sou Liciane Viana. Começa agora o programa Checkmate, temporada Desafios para o Futuro do Rio Grande do Norte, parte 2. O programa Checkmate é uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. Nesta temporada, a cada programa, nós vamos entrevistar pessoas que destacam em diversas áreas do conhecimento para falar sobre as perspectivas para o futuro do nosso estado. O Checkmate é apresentado pelo jornalista Ranieri Souza. Seja bem-vindo, Ranieri. Muito obrigado, Liciane. Vamos juntos aqui em mais uma edição do Checkmate. Agora é hora da gente conhecer quem será o nosso convidado do dia. Alexandre Carvalho é formado em Direito, especialista em processo civil. Atualmente é servidor do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e estudante de jornalismo da UFRN e também de mestrado em gestão pública. Em 2019, adotou 2 crianças, quando elas tinham 3 e 7 anos. Foi a partir da experiência pessoal com a adoção que levou Alexandre a discutir os desafios que impedem adoções de crianças mais velhas no Brasil, sendo esse o tema do estudo de mestrado dele. Por meio do seu trabalho de pesquisa, Alexandre pretende mapear a situação de crianças mais velhas em lares de acolhimento e adoção. A partir dos dados da pesquisa, ele pretende propor medidas para ampliar direitos básicos como saúde, educação e lazer. Alexandre Carvalho, seja muito bem-vindo ao programa Checkmate. É uma honra recebê-lo aqui. A honra é toda minha, é uma satisfação muito grande voltar ao programa Checkmate agora como entrevistado. Eu que há 5 anos estive aí onde vocês estão, na qualidade de estudante de jornalismo, e para falar de um tema que me emociona sempre ao falar sobre ele. Então, eu estou muito feliz também. A gente agradece muito. Bom, para me ajudar a entrevistar o nosso convidado, eu tenho a participação de estudantes de jornalismo da UFRN. São eles Fabrício Brasiliano, Robson Trigueiro, Jussier Lucas e Liciane Viana. Bom, para começar, Alexandre, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência com a adoção. O que motivou você a realizar esse processo? Bom, eu sempre digo que desde a minha juventude, eu sempre tive vontade de adotar. E me foi despertado no curso de Direito, eu fui fazer um trabalho na disciplina de Infância e Juventude. E naquele momento eu conheci uma ONG que acabava de chegar em Natal, chamada Acalanto. E ali realmente me despertou o interesse. Eu sabia, eu tinha 20 anos de idade, e ali eu decidi que iria adotar. A vida continuou, e eu costumo dizer que a mulher, ela geralmente diz que o útero começa a coçar, né? Eu digo que o meu coração começou a coçar aos 40 anos. Eu fiz uma viagem a Portugal e lá eu fui conhecer a cidade de Fátima. E é uma cidade lindíssima, independente de qualquer religião, qualquer pessoa é tocado pelo clima daquela cidade, né? E lá, silenciosamente, eu pedi pela chegada dos meus filhos. E 13 meses depois, para quem é católico sabe que 13 é o dia da aparição de Nossa Senhora de Fátima, 13 meses depois meus filhos chegaram. E foram anunciados, pasmem, pela assistente social lá da Vara da Infância e Juventude, que se chamava Fátima, né? Então, isso foi em 2019 que meu coração mudou completamente, né? Com a chegada de Clara e de Isaac. Maravilha. E o processo todo, né? Você falou desses 13 meses. Foi complicado? Foi difícil? Ou, na sua perspectiva, foi fácil? Ranieri, existe um mito muito grande com relação ao processo de adoção, né? O que é que acontece? Muita gente não sabe como funciona, até porque a gente vem de uma cultura onde as crianças muitas vezes eram deixadas nas portas das casas e etc. Hoje, a adoção legal acontece com a busca pelos pretendentes, né? Aqueles que pretendem adotar. E é importante que seja dito que qualquer pessoa, independente, seja casado, solteiro, pobre ou rico, de qualquer orientação sexual, qualquer pessoa está apta a adotar, né? A única exigência é que seja 16 anos mais velho que o adotando, né? Então, a gente procura a Vara da Infância e Juventude e preenche um cadastro. Para mim, eu sempre falo nas participações que eu faço em audiências públicas e etc. Esse é o momento mais difícil, né? É quando você vai preencher o cadastro de adoção.
Nesse cadastro você coloca o perfil da criança ou do adolescente que você deseja, ou que você aceita receber. O meu cadastro era muito amplo. Eu não tinha restrição com cor, eu não tinha restrição com sexo, eu não tinha restrição com idade e nem tinha restrição com relação a existirem ou não irmãos. Então, eu sempre digo, o meu cadastro, o meu perfil era muito amplo. Por isso que o meu processo durou tão pouco tempo, né? Comparado com várias outras pessoas que estão há anos no cadastro de adoção. Mas por que acontece isso? Porque o perfil dessas pessoas é muito restrito. Grande maioria das pessoas pretende adotar somente crianças de até 2 anos de idade, da cor de raça branca, né? E do sexo feminino. Esse é o perfil, digamos assim, desejado pela grande maioria das pessoas e, infelizmente, não é o perfil das crianças que estão disponíveis para adoção. Então, por que o processo demora? Por essas restrições que as pessoas colocam, muitas vezes, nos seus perfis. Então, 13 meses, né, de fato durou 13 meses, foi 1 ano e 1 mês, desde o meu cadastro, né, desde que eu me habilitei na vara da infância até a chegada deles. E eu sempre digo que é em função dessa abertura no meu perfil, né? Eu recebi Isaac e Clara, era uma dupla de irmãos, Isaac tinha 7 anos e Clara tinha 3, na época que foram adotados. Isaac já estava um pouco mais fora do perfil das pessoas, né? Bom, vamos seguir aqui com a primeira pergunta dos nossos estudantes, que será feita por Fabrício Brasiliano. Olá, tudo bom, Alexandre? Você adotou Isaac e Clara, certo? Como você comentou agora. Nesse processo da adoção, qual foi o momento que mais lhe marcou e que você lembra até hoje? O que mais me marcou e que eu acho que é o que me mobilizou a aceitar essa causa e dar voz a essa causa foi o primeiro contato que eu tive com eles. Quando a gente recebe a ligação da vara da infância, a gente, né, eles, com base no perfil que a gente preenche, eles fazem um match das crianças que estão disponíveis para adoção. Então, me ligaram e disseram que tinha um casal de irmãos, estavam disponíveis e querendo saber se eu desejaria conhecê-los. Então, o primeiro momento a gente vai até a casa de acolhimento onde eles estavam para conhecê-los, né? Então, neste primeiro dia, eu lembro do cheiro da casa, eu lembro de todas as cenas. O que é que acontece? Quando eu cheguei lá, eles estavam numa ONG chamada Aldeias Infantis. Era uma casa com cerca de 14 a 15 crianças e adolescentes, eles eram os mais novos. E quando nós chegamos, todos eles se enfileiraram na varanda da casa. E eu lembrei daquela cena de Noviça Rebelde, sabe? Aquelas crianças ali todas enfileiradas e cada um se apresentando. E uma delas olhou para mim e disse, oi, meu nome, porque eles não sabem, né? Eu cheguei lá e eles não sabiam quem eu iria buscar, né? Eles não são informados. Então eles olhavam, essa moça, né, olhou para mim e disse, oi, meu nome é fulana, eu tenho 12 anos. Uma outra que estava ao lado disse, mentira, ela tem 14. Aí o olhar dessa que tinha dito que tinha 12 anos fuzilou a outra, sabe? Como quem diz assim, você está tirando de mim todas as chances de ser adotado, porque quanto mais velho eles vão ficando, menos chances eles têm, né? Então, assim, a tristeza que tomou conta dela, eu entendi aquilo, né? Aquilo me motivou a realmente estudar e dar voz a essas crianças que estão ali esquecidas, ali ao nosso lado, e muitas vezes a gente não sabe desse problema. Então, foi isso que mais me chamou a atenção, sim, em todo o processo. Vamos seguir aqui agora com mais uma pergunta, que quem faz é Robson Trigueiro. Olá, Alexandre. Eu queria saber que você é advogado, é um quase jornalista, faz mestrado em gestão pública. Como essa formação lhe ajudou no processo de adoção? Como ela incentivou, de certa forma, você falou que no curso de Direito que surgiu essa ideia de quero adotar. Queria que você exemplificasse mais. Não, veja só, eu já recebi essa pergunta algumas vezes, sabe? Se isso ajuda a qualificação, né, a formação pessoal,
se isso ajuda no processo. Não. Qualquer pessoa, repito, ela pode adotar, né? Entretanto, eu digo que a minha formação, tanto em direito, quanto em jornalismo, quanto em gestão pública, me ajuda, e eu assumi isso como missão, de dar voz a essa problemática social, né? Esse é um problema social que eu enxerguei, né? O número tão grande de crianças, de adolescentes que vivem em lares de acolhimento, muitos deles não são adotados, né? E são literalmente esquecidos pelo poder público e pela sociedade. Então, a minha formação, a minha qualificação profissional me ajudou nesse sentido, a enxergar isso, não só como cidadão, mas como profissional, sabe? A minha formação em Direito, agora estudando Gestão Pública, eu tento ver o que o Estado pode fazer para beneficiar essas crianças, entendeu? Vamos agora à próxima pergunta. Quem faz é Jussier Lucas. Olá, Alexandre. Sabemos, inclusive pelo seu relato agora, que crianças mais velhas têm uma certa resistência da sociedade de serem adotadas. Na sua opinião, quais são as razões para que motivem, no caso, a não adoção dessas crianças? São inúmeras, as razões são várias, mas eu destaco alguns mitos, alguns pensamentos, muitos deles retrógrados, com relação à adoção, né? Eu já ouvi muito, eu tenho participado muito de eventos, de palestras, etc. E sempre me vêm perguntas desse tipo, até porque eu adotei uma criança com 7 anos já, né? Então, qual é o pensamento das pessoas? Qual é o preconceito dessas pessoas, né? É que uma criança mais velha, ela já vem, eu já ouvi até esse termo, chulo, dizer que vem suja, que vem já, digamos, maculada, né, com alguns defeitos. E isso não existe, né? Quem tem experiência de fato com a adoção, seja ela de uma criança pequena ou de uma criança maior, se você dá amor, o amor cura absolutamente tudo. Então, independente de idade ou de qualquer outra coisa, eu sempre digo às pessoas que tirem pensamentos, porque o amor, ele é curativo. Alexandre, eu estou com uma dúvida aqui, não ficou claro para mim. Você fez a adoção sendo um homem solteiro ou isso é impeditivo em algum momento para quem quer adotar? Eu queria que você explicasse nesse sentido. Não. Eu fiz a adoção com o meu companheiro na época, né? Nós éramos casados e nós fizemos a adoção conjuntamente, né? Mas o fato de ser solteiro ou casado, homossexual, heterossexual, preto, branco, rico, pobre, não há nenhum impeditivo. Uma certa vez eu estava na audiência pública na Assembleia, esse ano ainda, e chegou uma moça e disse, eu queria tanto adotar, mas eu não tenho condições financeiras. Aí eu cheguei para ela e disse, você acha que só uma pessoa rica que pode ter filho? Isso é totalmente irrelevante, né? Totalmente irrelevante. A única coisa que se exige é amor. Eu acho que isso está em primeiro lugar. E a adoção é muito maior do que orientação sexual, do que cor da pele, do que classe social, né? A adoção é você abrir o seu coração para receber alguém como seu filho. Então, eu sempre conclamo as pessoas que pretendem adotar a se abrirem, a não colocarem tantas restrições, né? Abrirem o seu coração para que cheguem na sua casa, cheguem no seu lar, o seu filho. Tá ok, Alexandre, o papo tá muito bom, a gente precisa só fazer uma pausa bem rapidinha, mas não saia daí, o Checkmate volta já. Estamos de volta com o programa Checkmate, recebendo hoje o advogado Alexandre Carvalho. Alexandre, a gente abordou isso no primeiro bloco, né, que muitos desses jovens adolescentes que estão em abrigos para serem adotados terminam não sendo adotados. E aí eu queria que você contasse qual é o impacto que você observa que há na vida desses jovens a partir dessa não adoção. O impacto, eu diria que não é só na vida deles, é na vida da sociedade como um todo. Óbvio que uma criança, um adolescente que passa a vida inteira, né, num lar de acolhimento, sem uma estrutura familiar, sem uma educação
normal, digamos assim, uma educação de qualidade, sem uma qualificação profissional, sem uma estrutura mínima, ele não vai ter condições de gerir a sua própria vida no futuro, né, quando se tornar um adulto. Então, a importância de dar a essas crianças o apoio necessário, o acesso a direitos básicos, não interfere somente na vida deles, e sim na vida de toda uma sociedade. Porque essas crianças, caso não sejam acolhidas numa família por adoção, elas vão transformar as suas vidas, muitas vezes, em crimes, e isso vai reverter para a sociedade, né? Então, por isso que é importante essas políticas para que beneficiem e deem acesso a essas crianças aos seus direitos básicos e fundamentais. Eu queria que você falasse como funciona hoje. Essas crianças ficam nesses lares até que idade, a partir de que idade elas são realmente colocadas, como se a gente dissesse assim, cada um por si? Bom, qualquer situação de vulnerabilidade de uma criança ou de adolescente, eles são levados para um lar de acolhimento. Seja um lar de acolhimento do Estado, né, ou seja um lar de uma ONG que tem autorização para receber essas crianças. Então, por exemplo, atualmente existem no Brasil cerca de 35 mil crianças acolhidas. E somente 5 mil dessas crianças estão aptas para adoção. Mas por que essa diferença? Porque muitas estão ali, às vezes a família está em processo de reestruturação, outras estão passando somente uma temporada enquanto a família está buscando ajuda e tal. Está passando pelo processo de perda do poder familiar. Então, várias são as situações onde as crianças elas são acolhidas. Elas ficam nos lares de acolhimento até completarem 18 anos de idade. Ao completarem a maioridade, né, com 18 anos, a lei diz que ela deve cuidar da sua própria vida, ou seja, pelo Estatuto da Criança, o Estado já não tem mais a responsabilidade sobre elas, né? Então, eles podem ficar desde o nascimento até o dia que completam a maioridade civil. Bom, vamos seguir aqui com a próxima pergunta. Quem faz é Liciane Viana. Alexandre, minha pergunta é exatamente sobre a responsabilidade do Estado, mas primeiro eu queria agradecer por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco compartilhando a sua história. A gente trazer um pouquinho sobre políticas públicas, né? Quais medidas que você acredita que os poderes públicos poderiam implementar, que poderiam facilitar a adoção? Veja só. Hoje existem inúmeras campanhas de conscientização das pessoas, né? Primeiro que tudo, o que precisa mudar é a mentalidade das pessoas que pretendem adotar. Essa mentalidade ela precisa ser ampliada. As pessoas precisam abrir as suas mentes, eu digo, muito mais, abrirem os seus corações para receberem crianças e não colocarem tantos obstáculos, tantos requisitos, né? Eu acredito que adotar é um ato tão grande de amor que você não pode colocar senões, né? Você não pode colocar requisitos para isso. Então, campanhas já existem, mas o que precisa mesmo é a conscientização das pessoas. E políticas, o Estado precisa dar mais acesso a esses jovens aos direitos básicos que estão na Constituição Federal para qualquer cidadão, seja educação, seja saúde, seja um lar, né? Seja um direito a uma profissão, seja o direito a um lazer. Então, isso tudo é retirado das crianças. As crianças que estão acolhidas, para vocês terem ideia, elas sequer têm garantido o direito à saúde, a um remédio, a um lazer. Muito desses direitos, eles são supridos pela sociedade civil organizada. São ONGs, são doadores anônimos, são pessoas que vão fazer um ato social num dia da criança, ou num dia do pai, dia da mãe. Então, mas o Estado, muitas vezes, é falho nesse sentido, certo? E eles precisam garantir a essas crianças o acesso a esses direitos básicos. Bom, agora quem faz a próxima pergunta é Fabrício Brasiliano. Alexandre, o que você acha que seria um primeiro passo para essas pessoas, para elas começarem a dar um foco maior às crianças mais velhas nos lares de adoção? O primeiro passo é abrir o seu coração. Eu digo sempre, a adoção não é uma gravidez. A adoção é você tomar para si um filho de outrem e amá-lo como se fosse seu. Então, não coloque requisitos. O filho, seja recém-nascido, seja criança, seja adolescente, ele vai
trazer amor para o seu lar. Então, abra a sua mente, abra o seu coração para receber o seu filho. Não coloque requisitos. Alexandre, mas e do ponto de vista de políticas públicas, né? A gente falou agora desses jovens que ficam uma vida inteira, né, até os 18 anos em abrigos. Que tipo de coisas o poder público pode fazer, né, nas esferas federal, estadual, municipal, para colocar essas crianças, esses jovens, né, no mercado de trabalho, acolhê-los, dar uma profissão? Veja só, hoje muito se pensa em crianças em lares de acolhimento. A única política que existe é de incentivo à adoção. É como se o Estado quisesse, a todo custo, se livrar da responsabilidade. Eles querem arranjar uma família, mas quando não arranja, o que fazer, né? Então, precisa, de fato, de políticas em vários setores. A educação dessas crianças, eles não têm uma base, uma estrutura familiar adequada, consequentemente, a educação geralmente é falha, né? Eles vão para a escola como se fosse um número a mais. Porque eu sempre digo, eu sou professor também, então eu sempre digo, a educação ela não é só aquela formal na escola, é a de casa também. Então, o que fazer, né? Hoje existem algumas políticas de famílias acolhedoras, de apadrinhamentos, né, onde tenta-se suprir essa necessidade. Outras são políticas que beneficiem as crianças com relação aos seus direitos a lazer. As crianças que ficam em lares de adoção, elas não têm direito a um lazer, a uma praia, a um cinema. Quando elas vão, isso tudo é promovido pela sociedade, é um grupo de pessoas que se reúnem e fazem ações de caridade e tal, né? Saúde. Há pouco tempo eu recebi ligação de uma coordenadora de uma casa que uma criança não tinha o remédio, que ela faz tratamento contínuo e o remédio é caro, e ele não tinha, porque o Estado não tem a política de beneficiar essas crianças com remédios, por exemplo. Então, saúde, educação, lazer, a família, tudo isso tem que ser visto, tudo isso tem que ser provido a essas crianças. Vamos seguir com a próxima pergunta. Quem faz é Robson Trigueiro. Então, Alexandre, eu tenho uma curiosidade de como funciona o processo de adaptação da criança ao lar. Como foi o seu processo, na realidade? A adaptação, eu também perguntei, isso foi a primeira coisa que quando eu fui chamado, que eu perguntei à psicóloga. E aí, quanto tempo vai acontecer, né? Porque o primeiro passo, depois que a gente vai visitá-los na casa, você começa o período de adaptação, né? Esse período, óbvio, quando você conhece o seu filho, porque a partir do momento que você os conhece, eles se tornam nossos filhos. O que é que você quer fazer? Você quer levar para sua casa. E o período mais difícil é o das visitas aos lares de acolhimento, né? Então, você vai lá, visita, fica um tempo com eles e volta para sua casa sozinho, isso é um suplício. No meu caso, a adaptação, eu digo sempre que os meus filhos, eles foram gerados para mim. Eles só não puderam ser gerados por mim por questões biológicas, né? Mas eles foram gerados para mim, porque o nosso período de adaptação durou simplesmente 15 dias, foram 2 semanas. Com 2 semanas a psicóloga fez a avaliação, eles já sentiam muita saudade, já sentiam falta, já se sentiam seguros conosco. Então, com 2 semanas eles foram morar conosco e a partir daí aí começa o período de convivência, as visitas da psicóloga, assistente social, que no meu caso durou 6 meses, né? Então, eles foram morar conosco em fevereiro, e em final de julho, início de agosto, nós obtivemos a guarda definitiva deles, né, com a certidão de nascimento. Então, durou simplesmente 6 meses, porque foi muito rápido. De fato, a gente não teve nenhum problema de adaptação, fluiu tudo muito naturalmente. É como se eles tivessem sido realmente feitos para nós, e foram, né, só estavam ali aguardando o momento certo para virem lá para casa. Alexandre, nosso tempo já se esgotou, infelizmente passou muito rápido, mas eu queria que você desse o serviço para quem está assistindo, que se interessou pelo tema, que quer muitas vezes adotar, tem algum contato, alguma instituição que ele procure inicialmente para obter informações e para dar início ao processo de adoção? Primeira coisa que as pessoas que pretendem adotar devem fazer,
procurar a vara da infância. Né? Lá, e a vara da infância, eu costumo dizer que eu sou muito orgulhoso da equipe do Tribunal de Justiça que trabalha na vara da infância, que eles são super preparados para receber qualquer pessoa. Né? E todas as informações elas podem ser prestadas lá. Ou então, uma instituição que trabalha com isso há 25 anos, é uma instituição de extremo respeito, não só em Natal, mas em todo o país, que é o Projeto Acalanto, né? Que é uma ONG que trabalha exclusivamente com apoio à adoção às famílias que pretendem adotar e também às famílias biológicas. Muitas vezes, as mães que engravidam e por alguma razão não pretendem cuidar dos seus filhos, elas também são acolhidas lá no Projeto Acalanto. É isso, Alexandre. Muito obrigado pela sua presença aqui no Checkmate. Foi um prazer recebê-lo e volte sempre aqui à TVU. Voltarei. A alegria realmente foi toda minha. Estou muito feliz de ter participado e com vocês, com a equipe tão competente que está aqui. Muito obrigado. A gente que agradece. Obrigado também aos estudantes de jornalismo da UFRN. Muito obrigado a você que esteve conosco em mais uma edição do Checkmate. Eu não posso encerrar sem registrar a presença de uma das filhas de Alexandre, que está aqui nos bastidores, a Clara, muito atenta à entrevista, muito esperta e simpática aqui conosco nos estúdios da TV Universitária. É isso, a gente encerra o Checkmate por aqui, agradecendo mais uma vez pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!